Pessoal, meu nome é Mônica. Eu vim aqui trazer um pouco desses conhecimentos a vocês, né? Um conhecimento maravilhoso, um tema de grande relevância aí para o funcionamento do nosso organismo. Então, eu quis trazer esse tema, né, baseado aí na citologia, na formação citológica do sistema nervoso, né? Então, eu queria que vocês entendessem um pouco como funciona o sistema nervoso, como é formado, o que é citologia, né? Então, antes de relatarmos um pouco o sistema nervoso em si, vamos relatar um pouco o que é citologia, o que ela estuda, o que seria tudo isso, né? Para que possamos entender aí as células nervosas, as células do sistema nervoso. Então, queria que vocês observassem, né? E vamos tentar compreender um pouco sobre o que é citologia. Gente, olha, primeiramente, vamos tentar entender essa ciência, né? Essa ciência chamada citologia. Bem, gente, a citologia, ela é uma ciência baseada na biologia, que ela estuda o funcionamento, ela estuda as células. Ela estuda as células e o seu funcionamento, né? É para tentar entender, né, o que é essa ciência, né? Então, é o estudo da célula. É uma parte da biologia que vai estudar a célula, a sua morfologia, a sua fisiologia, né? Que é a estrutura e a função, não é isso? Então, representa o quê? A unidade fundamental da vida, ou seja, a unidade funcional do organismo humano. Ou seja, citologia significa o quê? Estudo da célula, ou seja, que é a unidade funcional do corpo humano. Olha só, termo citologia é um termo grego, kitos, que significa o que? Célula, né? E logos, que significa estudo. Então, estudo da célula, né? Que é a parte funcional aí do corpo humano. A literatura, muitas vezes, ela nos relata que a célula ela vai diminuindo a sua funcionalidade, né, de acordo com a idade, né? Isso. Então, o Guyton ele nos relata isso, que o adulto a partir dos 30 anos ele já começa aí a diminuir a unidade funcional das células, né? As células elas começam aí a diminuir a sua funcionalidade. É por isso que muitas vezes o idoso ele tem lá suas dificuldades em relação à recuperação de uma patologia, tem mais probabilidade de ter uma doença, né? Por quê? Porque a célula ela vai diminuindo a sua funcionalidade. Mulher a partir dos 40 anos já tem aí, já pode ter uma gravidez de risco, né? Por quê? Porque a célula ela vai diminuindo a sua funcionalidade e 80% da célula é composta por água e essa água ela vai diminuindo de acordo com a idade. Então, gente, isso é citologia, é entendermos, né? Entendermos como é a célula, o seu formato, que é a unidade funcional do organismo, e o estudo dela, o estudo da célula, a sua morfologia, ou seja, a sua estrutura, e a sua fisiologia, que é o quê? O seu funcionamento. Então, é isso que é citologia, né? Eu queria trazer essa parte introdutória para vocês tentarem entender o que significa essa ciência, tá, gente? Eu trouxe aqui um pouco da história da citologia. Pessoal, essa história é bem fantástica, bem interessante. Olha só. Esse homem que vocês estão vendo é um cientista chamado Robert Hooke. Robert, ele foi um cientista inglês, né, que em 1635 ele cortou uma cortiça, né, que é um tecido morto, ele cortou uma cortiça, ele seccionou essa cortiça, e o que aconteceu? Quando ele colocou essa cortiça, esse pedaço de cortiça, no microscópio dele, né? Porque, gente, a célula, ela é uma unidade funcional microscópica.
tá? Você não consegue ver ela a olho nu, então ela é microscópica, tá, gente? Então, quando ele colocou essa cortiça no microscópio, se vocês observarem aí nas figuras, vocês observam que ela parece uma colmeia. Então, ele observou no microscópio como se fosse uma colmeia, e essa colmeia ele observou que eram células. Daí, gente, foi que surgiu a teoria celular, né? Então, começou o estudo da biologia, começou o estudo da célula, começou toda a teoria celular baseada em funcionamento, morfologia. Foi daí que começou toda a história da citologia, através do estudo feito por Robert Hooke em 1635, quando ele fez essa secção aí da cortiça e olhou no seu microscópio que não passava de uma célula, né? Você observa, parece uma colmeia, mas é uma célula, tá? A qual, a partir daí, começou todo o estudo da unidade funcional do corpo, né, gente? A teoria celular, gente, é uma teoria que vem baseada no desenvolvimento da ciência, tá? Então, o que quer dizer essa teoria celular? Olha só, pessoal, muito simples. Olha o que a teoria quer dizer. Todos os seres vivos são formados por célula. Gente, todos nós, organismo humano, organismo animal, planta, todos nós temos células. O nosso corpo ele é coberto de células, tá? Por isso que disse que é a unidade funcional do organismo. Nosso organismo ele funciona por células. Nós temos a célula do tecido epitelial, nós temos a célula do sistema nervoso, nós temos a célula do sistema endócrino. Então, tudo é célula, tá? E só funciona, e o nosso organismo funciona através dessas células, tá, gente? Então, todos nós, todos os seres vivos, tudo que é ser vivo tem célula, seja ela unicelular ou pluricelular. Unicelular é quando a gente observa uma célula só com uma única célula. Ela não precisa de um conjunto de células para se desenvolver. E nós temos a pluricelular, que é o quê? Uma célula que depende de um conjunto de células para ativar aí as suas atividades, tá, gente? Então, é uma teoria celular. Todo ser vivo tem célula, que é a unidade funcional. A célula, as células são unidade morfológica e unidade fisiológica. Como eu falei, a gente aprende a parte funcional e a parte estrutural. Ou seja, elas funcionam como uma atividade que, gente, de controle, tá? Então, é outra teoria celular. As células são uma unidade morfológica e uma unidade fisiológica. Então, você estuda a estrutura da célula e a fisiologia da célula, ou seja, o funcionamento dela, tá, gente? As células, elas formam novas células. É claro, né? Nós temos a célula mãe, né? Essa célula mãe, ela produz outras células, né? Ela faz uma divisão, formando uma outras células, e essa célula se origina de uma célula já pré-existente. Então, é uma célula mãe, né? Que já vai aí formar outras células. Ou seja, gente, quando a pessoa já se torna jovem, a pessoa ainda é jovem, essas células ela fica o tempo todo se formando. Por que que no idoso as células elas são poucas? Porque a célula mãe ela não consegue mais produzir células. Por exemplo, o idoso ele tem uma grande probabilidade de osteoporose. Por quê? Porque os osteoblastos eles fazem a limpeza do osso, porém não tem osteoclasto para ir lá e intervir para fazer, né, toda a recuperação do calo ósseo, da reparação, né, porque os osteoblastos faz lá toda a limpeza e os osteoclastos vai lá e repõe. Então, o que acontece? Se não tiver osteoclasto suficiente para repor a célula, né, todo o tecido ósseo, vão formar trabéculas, que são o quê? Os buracos no osso, e isso vai ocasionar o quê, gente?
a fragilidade no osso, podendo ocasionar uma osteoporose. Então, é por isso que no decorrer do tempo, no decorrer da jornada, no decorrer da idade, as células vão perdendo a sua funcionalidade. Essas células não conseguem formar tantas células, porque chega um tempo que essas células elas morrem, que é chamada de apoptose, né? A morte programada. Então, é aí a teoria celular. O ser vivo, todo ser vivo tem célula, seja ela unicelular, pluricelular. As células são a unidade morfológica e fisiológica do organismo, e todas as células são formadas aí por uma célula já pré-existente, né? Nós chamamos aí de célula-mãe, tá, gente? Então, aí a teoria celular que veio a partir do momento em que Robert Hooke descobriu que, através de uma cortiça, havia já células, e através dessa experiência, ele observou que tudo no corpo é célula, todo o organismo é coberto de célula. Então, gente, nós temos aqui o estudo da citologia. Vamos observar. Tipos de célula. Quais são as células, gente, que nós temos? Nós temos as procariontes e as eucariontes, né? Todos os tipos de animais são cobertos de quê? De células unicelulares e células pluricelulares. Então, quais são os tipos de células? As células procariontes, gente, são as células mais antigas, é chamada de células primitivas, tá? Essas células procarióticas, elas são células que elas não têm núcleo, tá? O DNA dela, toda a parte genética dela, ela fica no emaranhado dentro do citoplasma, tá, gente? A célula, ela tem um formato, né? Toda célula tem um formato, a procariótica tem o seu formato, e o DNA dela, a fita de DNA, ela fica como se fosse um emaranhado no nucleoide, tá certo? E ela tem, gente, 3,5 bilhões de anos, tá? É uma célula primitiva, tá? Já é uma célula antiga, tá? Então, a célula procariótica, ela é considerada a célula aí mais antiga, tá, gente? Então, o que que acontece? A célula procariótica, ela é encontrada nas bactérias, tá? Ela é encontrada nas bactérias e é encontrada nas arquídeas, tá, pessoal? Então, o que que acontece? As células procarióticas são as mais antigas, tá? E elas não, e essa célula, ela não é considerada organizada, tá? Se vocês observarem, ela não é muito organizada, ela não é complexa, ela tem uma estrutura mais simples, tá? Por isso elas são encontradas nas bactérias e nas arquídeas. Diferente das eucarióticas, né? As células eucarióticas, elas são células mais complexas, elas possuem organelas, né? Que essas organelas, cada um tem suas funções, por isso que a citologia, estuda o que? A morfologia e a fisiologia, né? Então, a fisiologia dessas organelas, cada um tem sua função dentro da célula, e as eucarióticas, elas são bem organizadas. É uma célula bem organizada, uma célula bem complexa, e ela tem 1,7 bilhões de anos, ou seja, ela é mais nova do que as células procarióticas. As células eucarióticas, elas são encontradas nas plantas, nos animais, né? Qualquer animal, ser vivo, organismo humano, são encontradas células aí eucarióticas, tá? Então, as células, elas podem ser unicelulares e pluricelulares. Só falando, gente, que as células eucarióticas, ela tem um núcleo, tá? As procarióticas, ela não tem núcleo, ela é uma célula simples, e o DNA fica um emaranhado dentro do citoplasma. Já as eucarióticas, ela tem núcleo, ela tem o nucleolo, tá? E dentro desse núcleo tá a fita de DNA, ou seja, a parte genética tá lá dentro, acoplada na parte do núcleo, tá? Então, ele é bem organizado, as células eucarióticas. Bem,
Essas células, elas podem ser unicelulares e pluricelulares. As células unicelulares são células que só têm somente uma célula, né? Células que não dependem aí para a sua sobrevivência, que não dependem aí para a sua reprodução, né? Ela é uma única célula e elas são encontradas muito em bactéria, também nas arquídeas. Então, só é uma única célula. Nós temos a pluricelular, né? As células pluricelulares, ela depende, né, de um conjunto de células, tá? Então, ela depende de um conjunto de células para a sua sobrevivência, até para a reprodução. Ela necessita aí desse conjunto de células, que são encontradas aí nos animais, nas plantas, né? Em algumas algas, né? Porque as algas, elas são encontradas sempre através das células procarióticas, mas algumas, né? Mas o correto mesmo, assim, de dizer detalhadamente, nós temos aí as plantas, os animais, seres vivos, né? Nós temos aí células pluricelulares, tá, pessoal? Então, aí são os tipos de célula e a sua estrutura, e a quantidade de célula que cada uma tem, tá? Então, só trazendo um pouquinho a comparação de uma forma bem mais resumida, olha só, gente, a procariótica, ela é uma célula mais primitiva, uma célula mais antiga, tá? Olha só, 3,5 bilhões de anos já existia a célula procariótica. Elas são encontradas nas algas, tá, gente? O significado dela vem de pró, que é antes, e carion, que é núcleo, ou seja, é antes do núcleo. Por isso que a célula procariótica, ela não tem núcleo, ela tem toda a parte lá do DNA, né? Ela é como se ela ficasse espalhada, gente. Ela é toda emaranhada, né? Ela faz círculos dentro do citoplasma. Então, ela vem antes do núcleo, tá? Apenas os organismos unicelulares apresentam as células procarióticas, como eu falei, bactérias e árquea. Não? As bactérias e árquea, elas são seres vivos que possuem aí células procarióticas, além de possuírem seres que possuem células unicelulares, tá? A respiração das células procarióticas, elas são feitas através de um auxílio de uma enzima que é acoplada dentro da membrana plasmática. Gente, a membrana plasmática, ela dá todo aquele, o formato, né, da célula, a parede gente, a membrana plasmática, ela é de extrema importância para a célula, tá? Então, nas células procarióticas, a respiração, ela é feita através de uma enzima acoplada aí dentro da membrana plasmática, tá, pessoal? Diferente da célula eucariótica, que é uma célula mais complexa, uma célula mais organizada, tá? E o que que significa? Olha, eu significa verdadeiro, carion, núcleo. Então, é um núcleo verdadeiro. É uma célula que tem núcleo, é uma célula que tem nucleolo, tá? Dentro do núcleo está a parte genética da célula, tá, gente? Está a fita lá de DNA que compõe toda a parte de reprodução, né? Toda a parte aí de vivência, né? Da célula. Então, é tudo bem organizado, as organelas tudo bem certinha dentro do citoplasma, tá? Gente, só relatando um pouco, o citoplasma, ele é todo aquele espaço, né, que ocupa as organelas e ocupa aí mais de 80% de água. Então, o citoplasma, ele é muito gelatinoso, então ele tem bastante água no seu interior, tá, gente? Trata de uma estrutura membranosa, tá? E as células eucarióticas, ela armazena aí o material genético, como foi falado, dentro da célula, dentro do núcleo. Nós temos aí o material genético, né? Que é a fita de DNA, que fica bem acoplada no núcleo, tá?
e podem ser unicelulares e pluricelulares, né? As procarióticas só podem ser unicelulares, mas as eucarióticas, elas podem ser unicelulares e pluricelulares, e são formadas aí por essas células eucarióticas que são encontradas aí em plantas e animais, tá? Só trazendo aí esse resumo para vocês terem mais ou menos uma base de diferenciar uma célula e outra. Olha aqui, pessoal, como é interessante. Olha, a célula procariótica, ela é simples, né? Ela tem lá seu formato, né? A morfologia dela, né? Ela tem lá seu formato. Olha aí, gente, esse emaranhado aí todo que vocês estão vendo aí dentro do citoplasma, aí é o DNA, tá certo? É a fita genética, para vocês verem que não é tão organizado, né? Não tem núcleo, tá, gente? Esses pilos eles são responsáveis, pessoal, para fixar, né? Essa célula ela é encontrada dentro das bactérias. Então, ela é responsável para fixar, né, em qualquer canto que ela for aí percorrer. Esse flagelo é para locomoção, tá? Então, ambas as células têm membrana plasmática, tá bom? E a célula eucariótica, vocês observam, ela é uma célula mais complexa e uma célula mais organizada. Vocês observam aí, ó, que é uma célula que possui várias organelas, tudo dentro do citoplasma, tudo bem direitinho, o citoesqueleto aí dando formato, a membrana plasmática fazendo aí toda a sua seleção, quem entra, quem sai, né? Ela é chamada de membrana seletiva, né? E ambas as células têm membrana plasmática, porque ela é quem diz quem entra e quem sai, né? Ela é quem faz aí a seleção, né, para que a célula ela não sofra aí alguma alteração de algum agente estranho que possa aí contrariar a célula. Então, gente, tudo funciona de uma maneira fantástica, né? As organelas funcionam aí, tem lá suas funções para manter uma célula viva e funcionando bem, tá, pessoal? Então, aqui nós temos uma célula procariótica, uma célula eucariótica, tá? Que é encontrada em animais e plantas, e procariótica, que é encontrada aí em bactérias e arqueia, né? E algumas algas, né? Algumas algas, gente, encontradas aí células procarióticas também, tá? Então, como foi falado, olha, as partes da citologia, nós temos o estudo morfológico, né? Como a gente viu aí, a estrutura da célula, né? Todo esse formato simples ou um formato mais complexo, né? É a morfologia da célula, a estrutura da célula, tá? Estudo fisiológico quer dizer o que? A função, como funciona a célula, né? Como ela funciona, quais são suas funções, o que faz as organelas manterem uma célula funcionando, como acontece a respiração celular. Olha só, gente, na procariótica, através de uma enzima que ela fica estruturada dentro da membrana plasmática, tá? A célula eucariótica, a respiração dela é feita pelas mitocôndrias, tá? As mitocôndrias são responsáveis aí pela respiração celular. Vocês estão vendo aqui, ó, as mitocôndrias, tá? É esse aqui, ó. Esse emaranhadozinho assim, ó, mais marronzinho, tá? Aqui são as mitocôndrias responsáveis aí pela respiração celular, tá? Então, a citologia, ela traz essas partes morfológicas e fisiológicas. A gente aprender aí um pouco sobre a funcionalidade da célula e a sua função. Então, é isso aí, gente, que estuda a citologia, tá? Eu trouxe aqui uma comparação entre uma célula e outra, tá? O que significa, qual é a função aí de cada organela, tá, gente? Olha, o citoplasma, ele é a parte gelatinosa, né, que eu falei, quase 80%
do citoplasma é composto por água, então ela é gelatinosa, ela que mantém o formato da célula, tá? Todas as organelas, elas são acopladas dentro do citoplasma, tá bom? O DNA é a fita, né? Aquela fita do emaranhado, né? Que aí armazena todo o material genético da célula, tá, gente? Então, é o DNA que armazena todo o material genético. Nós temos lá o flagelo, né? Parece um rabinho, olha só, parece um rabinho, né? Se vocês observarem, esse rabinho, ele é responsável pela locomoção da célula, tá? Nós temos a membrana plasmática, ela é considerada como a membrana seletiva. Então, ela seleciona quem entra e quem sai, tá, pessoal? Porque ela é quem vai fazer com que a célula não esteja atingida aí por corpos estranhos, tá? Então, ela controla o fluxo de substância, né? Considerada aí como a célula seletiva, membrana seletiva. Nós temos a parede celular, né, que é coberta aí, e a cobertura externa confere aí o formato da célula, né? A parede celular, nós temos aí, gente, olha, a parede celular, gente, esse formato aqui, tá? É o que faz o formato da célula. Nós temos os pilos, que eu falei para vocês, os pilos são como aqueles pezinhos. Esses pezinhos, eles fazem com que a célula, quando ela se locomove através do flagelo, então, aqueles pezinhos, eles conseguem se acoplar no local aonde eles andam, onde eles vão se locomover. Então, é a parte fixa, né, onde eles conseguem se fixarem. Os ribossomos responsáveis pela produção da proteína. Então, na procariótica, os ribossomos, eles são responsáveis para produzir proteína, gente. Olha aqui, ó. Os ribossomos aqui, gente, olha bem aqui. Que fica difícil, né, de observar, mas os ribossomos, eles são os responsáveis aí para produzir a proteína. Já nas eucarióticas, nós temos aqui os ribossomos, que são responsáveis. Ó, gente, os ribossomos aqui na eucariótica. Esse bocado de furinho aqui, ó, parece umas paredes cheias de, como se fossem uns cravinhos. Aqui são os ribossomos. Esses ribossomos aqui são os responsáveis pela síntese de proteína. Aqui é pela produção e aqui é pela síntese. Esse horror de furinho, ó, gente, a quantidade de furinho preto. Aqui são os ribossomos, tá? Então, esses ribossomos, eles são responsáveis nas eucarióticas para sintetizar as proteínas, enquanto na procariótica, os ribossomos, eles produzem a proteína. Então, aqui, nós temos as células eucarióticas, né? O citoesqueleto, ele sustenta. O citoesqueleto, gente, é a sustentação da célula. Ou seja, o citoplasma, ele dá o formato da célula. O citoesqueleto, ele dá a sustentação desse formato, tá? Na célula procariótica não tem, mas na eucariótica já tem o citoesqueleto. Ele dá a sustentação, a resistência do citoplasma, tá? Nós temos o complexo de Golgi, que ele modifica e transporta. Gente, ele transporta as proteínas sintetizadas. Quem sintetiza as proteínas, pessoal? Os ribossomos. Então, quem vai modificar essas proteínas é um complexo de Golgi. Gente, olha aqui, pessoal. Complexo de Golgi aqui, ó. Cadê aqui, ó? Esse amarelinho aqui, ó. Parece um arco-íris, né? Então, o que que acontece? Os ribossomos, elas sintetizam as proteínas e o complexo de Golgi, eles vão aí levar as proteínas para a célula, né, gente? Olha só. Os lisossomos, eles digerem substâncias para a célula, né? Vão digerir substâncias para nutrir a célula, para manter a célula. Nós temos as mitocôndrias, gente, olha, as mitocôndrias aqui, gente.
é esse aqui, ó. Esse mais marronzinho. Aqui é onde ocorre a respiração celular, tá? A respiração celular acontece aqui nas mitocôndrias, diferente da procariótica, que acontece através das enzimas, tá? E aqui acontece nas mitocôndrias, elas são responsáveis de fazer aí a respiração celular. Nós temos o núcleo, que é onde encontra o material genético, gente. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o núcleo aqui, ó. Aqui é o núcleo. Parece aquele núcleo da Terra, né? Do planeta Terra. Nós temos o núcleo, que aqui, pessoal, nesse coisa que é amarelinho, é onde encontra o material genético. E aqui é o nucleolo, tá? Aqui é o nucleolo, onde encontra aí a fita de RNA. Ele auxilia. Então, nós temos o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Ambos, o liso, ele faz a síntese de lipídios e o rugoso a síntese também de proteínas, tá? Então, ó, vou mostrar aqui a vocês, olha só, complexo endoplasmático liso, que faz a síntese de lipídio, e o retículo endoplasmático rugoso, tá? O retículo endoplasmático rugoso, esse que está aqui, ó, rodeando aqui o núcleo, tá? E o nucleolo, o núcleo, tá, gente? E vocês observam que tem os ribossomos em cima dos retículos endoplasmático rugoso, que é responsável aí pela síntese também de proteína, tá? E nós temos os ribossomos, que já foi dito, a síntese de proteína, e nós temos a vesícula, que armazena e transporta substância. Gente, então aqui para trazer a vocês essa diferença das células eucarióticas e procarióticas, né, para vocês observarem como é interessante, fantástico, a gente observar como funciona aí, gente, o nosso corpo, como funcionam as células, quais são as funções de cada organela, o formato de cada uma, onde uma é encontrada e a outra é encontrada. As eucarióticas, elas têm 1,7 bilhões de anos e as procarióticas 3,5 bilhões de anos, tá? E entrando agora no nosso sistema nervoso. Gente, eu trouxe para vocês o geral, né, de como estudar a célula, né? Eu trouxe o geral para vocês, tá? Para depois a gente entrar no tecido nervoso. Por que eu trouxe o geral? Gente, tudo não é célula. Aqui é uma. Gente, o neurônio é uma célula, tá? Ela é uma célula do sistema nervoso. Então, ela é uma célula, para vocês tentarem entender aí o que é a citologia, o que a citologia nos traz, como acontece o funcionamento da célula. Gente, por quê? Porque a célula do sistema nervoso, ela é quem faz todo o funcionamento do nosso organismo também, tá? Ela é uma célula que atua no funcionamento do nosso organismo, exercendo uma função aí baseado em impulsos nervosos, tá? Ela tem uma função de dar impulsos nervosos através de estímulos, tá? Então, essa é a função aí, uma das maiores funções do sistema nervoso. Então, o estímulo dela é entre a parte de fora, né, que é a parte externa, e a parte interna, né? Então, ela funciona dessa forma. Ela dá estímulos nervosos baseado em estímulo externo e estímulo interno. Então, ela vem aí trazendo o quê, gente? Estímulos nervosos para fazer com que o nosso corpo aí funcione de uma maneira mais benéfica e segura, através de quê? De impulsos nervosos, tá, pessoal? Ela é capaz, gente, o neurônio, ele é capaz de conduzir impulsos nervosos bem rápidos, tá? Bem rápidos. Olha só, gente, aqui é o nosso formato da nossa célula do sistema nervoso.
Então, nós temos aqui, gente, olha, nós temos o corpo, vocês estão vendo aí essa bolinha preta? Essa bolinha preta aí no corpo é o núcleo, tá? Essas arvorezinhas eu chamamos de dendritos. Os dendritos são os que vão receber os impulsos nervosos e ao mesmo tempo mandar para a próxima célula, tá? Então, aí são os dendritos, tá? Essa parte longa, né? Essa parte encurvada é o que nós chamamos de axônio, né? O axônio, ele é coberto aí pelas células de Schwann e é coberto pela bainha de mielina, tá? As células de Schwann e a bainha de mielina, gente, a bainha de mielina é quem faz com que o impulso nervoso ele passe de uma maneira mais rápida, né? Porque ela vai saltando, né? Saltando, né? Então, esse salto que os impulsos dão são saltos graças à bainha de mielina. Quem tem aí esclerose múltipla, essas células de Schwann, elas vão se desgastando, né, que é o neurônio motor. Então, o impulso nervoso, ele passa lento. Por isso que a pessoa que tem esclerose múltipla, ela tem passos lentos, os impulsos são lentos, porque não tem mais bainha de mielina, não tem mais aí as células de Schwann, certo? Então, nós temos aí a estrutura da célula nervosa, que tem como objetivo mandar conduzir impulsos nervosos para o funcionamento do nosso organismo através desses estímulos nervosos baseados em estímulos internos e externos, tá, gente? Então, pessoal, olha, as células nervosas, como já foi dito, ela faz parte do sistema nervoso, responsável pelas funções do organismo, através de quê? De conduções nervosas, tá? E as suas atividades é o que, gente? Receber, processar, transmitir mensagens enviadas para órgãos sensoriais e memória, né? Ou seja, onde isso é encontrado, pessoal, esses órgãos sensoriais e motores? Gente, na medula. Na medula. Ou seja, olha só, células nervosas fazem parte do sistema nervoso e elas realizam o quê? Elas recebem, processam e transmitem mensagem. Transmite mensagem, células aferentes, quem recebe e quem manda, células aferentes, quem manda, célula aferente, quem recebe, células eferentes, tá? Então, elas transmitem, processam, recebem, através de quê? Órgãos sensoriais e motores, que são encontrados aonde? Na medula espinhal, tá, gente? Então, as células nervosas, elas são chamadas, a nossa célula, ela é chamada de neurônio, tá? É a célula principal do sistema nervoso. Então, os neurônios, eles têm uma especialidade, que é o quê? De receber e conduzir, gente, impulsos nervosos entre uma célula e outra, que nós chamamos de quê? Sinapse. A comunicação entre as duas células, tá? Produzindo sinapses, na qual elas vão compartilhar entre elas o que nós chamamos de neurotransmissores, que é o quê? O acetilcolina, a noradrenalina, a dopamina, né? Então, são neurotransmissores que os neurônios, eles vão compartilhar. Olha só, eles recebem e conduzem impulsos para uma outra célula, que a gente chama de sinapse. É a comunicação de uma célula e outra, tá? Nós temos também as células da glia, gente. As células da glia, ou neuróglia, tá? As células da glia, também fazem parte aí, pessoal, do sistema nervoso, tá? Ela faz parte do tecido nervoso, apesar de que elas não mandam impulsos nervosos,
tá? As células da glia não mandam impulsos nervosos e as células da glia também não fazem sinapse. Ela tem lá suas funções dentro do sistema nervoso. E aí a gente observa que cada neurônio apresenta 10 células da glia, tá, gente? É um tecido bem organizado, tá? Então, aqui, trazendo um pouco para vocês, olha só, pessoal, quando acontece um estímulo nervoso através de um potencial de ação, né? Tem um potencial de ação e tem o quê? Esse potencial de ação vai fazer com que as células passem a se comunicarem de uma maneira rápida, né? Nós temos aí o transmissor e o receptor. Lá na célula nós temos o neurotransmissor e o receptor, aquele que manda e aquele que recebe, tá? Então, ó, eles vão compartilhando neurotransmissores, tá? Através de uma célula aferente para uma célula eferente, uma que manda e a outra que recebe. Então, é através de um potencial de ação que faz com que essas células, elas mandam impulsos nervosos, tá? É elas que são esse potencial de ação, seja ele interno, seja ele externo, que vai estimular a célula nervosa e fazer aí o compartilhamento a comunicação entre uma célula e outra. Gente, quem faz essa comunicação são os dendritos, tá? Eles recebem e mandam. O axônio, ele é o responsável pela produção aí do impulso nervoso. Então, nós temos aí a célula comum, né? A célula mais comum aí do sistema nervoso, que é essa célula aí, o neurônio, tá, gente? Então, aqui, ó, como eu trouxe aqui a vocês, para vocês observarem, olha que fantástico, pessoal, os dendritos aí se comunicando, tá? Olha, gente, todo esse azulzinho aí, vocês veem, ó, é uma parte elétrica, tá? Essa parte elétrica é uma comunicação de um dendrito ao outro, e essa comunicação, eles estão o quê? Compartilhando neurotransmissores, tá? E é tudo muito rápido, porque quem faz essa rapidez da parte elétrica é o axônio, tá? Os dendritos recebem e o axônio, gente, ele é quem faz aí todo o percurso rápido através da bainha de mielina, tá? Olha aí, as partes aí do neurônio, né? Nós temos os dendritos, o corpo celular. O corpo celular, gente, é onde tem um núcleo, tá? É onde é localizado o núcleo. E os dendritos, o que acontece? Os dendritos, eles são responsáveis de receber, né, de recepcionar os estímulos, né, toda a parte de estímulo, e ao mesmo tempo, quando ele recebe, ele manda para uma outra célula, tá? Então, ele é o responsável. É através dos dendritos que ocorre essa comunicação entre um neurônio e outro, ocasionando o que, gente? A sinapse, né? A transmissão aí, o compartilhamento de neurotransmissores. E o axônio, ele é o responsável pela parte elétrica, porque é ele que vai produzir todo o estímulo, mandar o estímulo aí bem mais rápido, tá, gente? Através da bainha de mielina, e nós temos as células de Schwann, e quando o impulso ele não dá certo, esse impulso ele é batido nas células de Hinver. Então, pessoal, nós temos também outros tipos de neurônio, tá? A gente observar aí quais são os tipos de neurônio que nós temos, tá? Esses neurônios, pessoal, todos eles são aí, eles são impostos aí no nosso organismo, tá, gente? Não é só aquele que é comum. O comum, ele é chamado de multipolar, né? Que é esse comum aí, gente. Olha, ele possui mais de 2 prolongamentos. Prolongamentos, gente, são os dendritos, tá? E ele é o mais comum no nosso corpo, no nosso organismo, tá, gente? Nós temos os neurônios bipolares. Possui apenas um axônio, né? O axônio é o que, gente? É aquele prolongamento que produz o impulso nervoso, tá? E ele pode ser encontrado aonde, gente? Na mucosa olfativa,
na retina e nos gânglios cocleares e no sistema vestibular, tá, gente? Então, os neurônios bipolares, eles são encontrados aí nessas regiões, tá? Os neurônios pseudonipolares, né? Os pseudonipolares possuem um prolongamento único, ele se divide em dois, tá? Esse tipo ele é encontrado principalmente nos gânglios espinais, ou seja, na medula. Então, a medula, né, são encontrados aí os gânglios, os neurônios pseudonipolares. Gente, vamos conhecer ele, olha. Olha, pessoal, pseudonipolar, que é encontrado nos gânglios espinais, o neurônio bipolar, que são encontrados na cóclea, no olfato, no sistema vestibular, tá? E esse, gente, é o mais comum, né? Que é o neurônio multipolar. Esse é o mais comum, que é encontrado no restante do corpo aí, que é a nossa célula mais comum, tá? Então, aqui vocês conhecendo um pouco aí dos tipos de neurônio, né? Muitos podem achar que o neurônio só tem que é aquela célula comum, que é a multipolar, mas em saber que o nosso corpo ele é coberto de outros tipos de neurônio, tá? Nós temos os outros também, que são os neurônios aferentes, que é o que mandam, eles recebem os estímulos, tá? E quando eles recebem, eles mandam, quem recebe os órgãos, os neurônios efetores, né? Nós temos os aferentes, que são aqueles que recebem os estímulos, e aqueles que mandam o estímulo são os neurônios efetores, tá? Ou seja, eles mandam o estímulo, quem recebe? Os músculos, tá? É como se fosse assim, os neurônios receptores aferentes vão receber o estímulo da medula ou do córtex, tá? Eles vão receber. Quando eles recebem, eles vão mandar esse estímulo para o órgão efetor. No caso, vamos supor o músculo, tá? Ele quer contrair a musculatura. Então, o órgão efetor são os músculos, tá? Então, aferente e eferente. Ele recebe e ele transmite, tá? Nós temos neurônios que fazem os dois ao mesmo tempo, né? Que tem um principal papel aí de conectar dois neurônios, tá, gente? Então, nós temos os neurônios aferentes e eferentes, tá, gente? Aquele que recebe e aquele que transmite, tá? Para efetuar aí a função. Pessoal, bem interessante essa parte aqui de substância branca e substância cinzenta, tá? São duas substâncias encontradas no cérebro e na medula espinhal. Gente, olha, os dois possuem substância branca e substância cinzenta. No cérebro, eu vou dar um exemplo para vocês de substância branca e substância cinzenta. Os gânglios da base, que são gânglios que são afetados para quem tem Parkinson, lá eles são cobertos de neurônios, tá? Os neurônios motores, que lá, quando os neurônios motores eles entram em sinapse, eles compartilham dopamina. Então, quando ocorre a deficiência dessa dopamina, as pessoas que têm Parkinson, elas têm a dificuldade de ter movimentos mais rápidos, né? Então, o movimento fica lento. Por quê, gente? Porque a dopamina ela é responsável para controlar os movimentos, tá? Então, os gânglios da base, eles são substâncias cinzenta, não são substâncias brancas acopladas na substância cinzenta, tá? Do cérebro, tá, gente? São os gânglios da base. A medula espinhal também tem os dois, a substância branca e a substância cinzenta. Gente, é uma coisa bem interessante. Lá na medula, a substância branca, ela segue esse nome
porque é o local onde ocorre o quê? Quando tem o axônio, ele é coberto pela baía de mielina, né? Então, a baía de mielina, ela é branca. É por isso que é chamada de substância branca. Tá? É a quantidade de mielina que tem no axônio, tá, gente? Por isso que é chamada de substância branca. Olha só, é devido ao agrupamento de axônios, porque o axônio, gente, ele é coberto pela baía de mielina, e a baía de mielina ela é branca. Então, por isso que é chamada aí de substância branca. A substância cinzenta ela é formada pelos corpos celulares do neurônio, tá? O corpo celular é aquele que possui o núcleo, tá, gente? Vou mostrar aqui uma foto para vocês que é bem interessante, tá? A substância branca lá na medula espinhal, ela é localizada na região mais externa, enquanto que no cérebro a substância branca ela é mais interna, tá? Então ela é mais superficial na medula do que no cérebro, a substância branca. Olha só, gente, ó. A substância branca na medula ela é mais externa. Vocês estão observando aí, ó? E a substância branca no cérebro ela é mais interna, tá? Aqui é o encéfalo e lá em cima, pessoal, é a medula, tá? E esse H, que vocês estão vendo escuro, aí é a substância cinzenta, tá? É a substância cinzenta da medula espinhal, tá, gente? E lá dentro é a substância branca, tá? Então, a substância cinzenta é devido ao corpo, né, ser mais escuro, e a substância branca é devido ao agrupamento de axônio, né, da baía de mielina por ter uma coloração branca, tá? Olha aqui, gente, olha essa segunda substância cinzenta através do corpo, que é mais escuro, e a substância branca, que é o axônio, que tem aí a baía de mielina de cor mais esbranquiçada, né? Então, aí eu trouxe para vocês terem base da localização da substância branca e da substância cinzenta, né? No cérebro e na medula espinhal, para vocês verem o porquê que é a substância branca e o porquê que é a substância cinzenta. Tudo vem do neurônio, tá? O neurônio, a cor do corpo é mais escura, por isso substância cinzenta, e a cor branca através do axônio, que é a substância mais esbranquiçada. Então, trouxe aí para vocês terem base da localização da substância cinzenta e da substância branca. E vem os nervos, gente. Os nervos também fazem parte do sistema nervoso. Os nervos aí que são localizados aí, nós temos o polígono de Reels, onde é localizado aí, pessoal, os 12 pares de nervo craniano, né? Os nervos cranianos chamados de raquidianos também, né? Nós temos os nervos raquidianos e os nervos, os 12 pares de nervo craniano e os nervos raquidianos, que são os nervos da medula espinhal. Os nervos cranianos são os da cabeça e os 12 pares e os nervos raquidianos são o quê? Os nervos da medula, gente. Então, os nervos também fazem parte aí do sistema nervoso, tá, pessoal? Então, nós temos aí os nervos raquidianos, como foi relatado. Os nervos raquidianos, eles são em 31, tá? E o que acontece? São os responsáveis aí pela parte motora, que é o corno anterior, e a parte sensorial, que é o corno posterior. Então, aí a parte raquidiana, tá? São os nervos raquidianos, são responsáveis aí, pegando aqui dessa região cervical, fazendo aí o plexo braquial, né, que vai inervar toda essa região aqui, na qual iremos ter nervo ulnar, teremos o nervo mediano. E aí, quando esses nervos eles estão comprimidos, né, nós temos aí as neuropatias, tá, pessoal? Então, ó, vocês veem aí essa parte de azul dos nervos raquidianos, aqui é a parte sensitiva, tá? Que é responsável aí pelo corno posterior. Nós temos aí a localização
dos 12 pares de nervo craniano. Os 12 pares de nervo craniano que são localizados, né, na parte, já está dizendo, o crânio, tá? Eu falo muito no 10º par, que é o nervo vago, que o nervo vago ele tem uma função excepcional, né? A função do nervo vago, gente, ele é de extrema importância para essa questão como é que eu posso dizer, gente? Ele controla a frequência cardíaca, ele controla os batimentos cardíacos, ele controla a pressão arterial, né? Então, o nervo vago, ele é excepcional, pessoal. Quando a pessoa tem pressão alta, você pode estimular o nervo vago, que passa aqui entre a carótida, tá? Então, você consegue estimular o nervo vago e fazer com que a pessoa consiga aí estabilizar aí consiga estabilizar aí a pressão arterial, tá, pessoal? Então, todos esses nervos, eles são responsáveis aí também pelo sistema nervoso, né? O nervo que vem da medula e os nervos que vêm aí do crânio, tá? Nós temos as células da glia, gente. Como eu falei anteriormente, as células da glia, as neuróglias, elas fazem parte do sistema nervoso. Só que são células que elas não transmitem não transmitem impulsos nervosos e nem são células que fazem sinapse, como os neurônios normais, tá? Então, qual é a função? Essas células, elas vão dar o quê? Suporte aos neurônios. Para vocês terem base, as células da glia, só para vocês terem base, um neurônio, eles possuem 10 células da glia. Um neurônio, tá, gente? Possui 10 células da glia. Essas células da glia, elas vão dar suporte aos neurônios, tá? Observem bem, nós temos a micróglia e nós temos a macróglia. A micróglia é só esse neurôniozinho que vocês veem, os dendritos, toda a ramificação e o núcleo, né, que fica no corpo. É só isso aí, gente, tá? É a micróglia. A macróglia é todo um conjunto de neurônio, tá? Chamado oligodendrócito. Olha aí, gente. Aqui é uma macróglia, tá? Aqui, ó, nós temos uma micróglia, que é só o corpo e as ramificações, tá? A macróglia é onde encontramos o oligodendrócito, as células ependimárias. As células ependimárias, elas são responsáveis pela locomoção do licocéfalo raquidiano, tá? Nós temos as células de Chivan, que são células encontradas no axônio, tá? E nós temos os astrócitos, tá? Olha o astrócito aí em cima de um músculo. Então aí, pessoal, as células da glia, elas são responsáveis aí para dar suporte aos neurônios. Cada neurônio possui 10 células da glia, tá? Então, nós temos aí os astrócitos, como eu falei, gente, aqui um astrócito, tá? O astrócito é esse aqui, ó, que tá nessa partezinha aqui, como se fosse um músculo, tá? Ele tá dando aí esse suporte. Os astrócitos, eles são considerados as maiores células do núcleo central e esférico. Gente, olha, pessoal, olha a função do astrócito: sustentação e nutrição. Ele se liga aos capilares sanguíneos, fazendo o quê? O transporte de nutrientes. Olha só, gente. Os astrócitos, aqui, gente, olha. Esse vermelhinho aqui. Então, ele vai ajudar o sangue a levar nutrientes para o corpo. Ele não leva impulso nervoso, mas ele é um suporte que vai ajudar a gente, olha, vai ajudar o sangue a levar nutrientes para o corpo. Olha que coisa interessante. Os capilares, eles vão estar presos aos capilares e eles vão ajudar a levar nutrientes por corpo. Olha que interessante, né? A micróglia. Ok, gente, a micróglia. É esse azul aqui, ó.
esse azul. Ele possui um corpo arredondado com várias ramificações. Tem um núcleo no meio aí e também alongado e denso. Gente, ó, a micróglia, ela é interessante, olha, porque ela é uma célula que ela se comporta como se fosse um macrófago, tá? Ela se comporta como se fosse um macrófago. O que é o macrófago? É uma célula do sistema imunológico. É a primeira célula que aparece quando o corpo tem algum corpo estranho, tá? Um agente estranho dentro do corpo, a primeira célula a aparecer são os macrófagos. Então, o que acontece? A micróglia, ela vai se comportar como se fosse um macrófago, ou seja, ela vai fagocitar aquilo que está de errado dentro do organismo, tá? Gente, o nosso corpo é fantástico, né? Então, ó, a micróglia, ela vai se comportar como se fosse uma célula fagocitária, tá? Ela vai tirar, vai fagocitar algo que é estranho e restos celulares que não são benéficos para o corpo. Então, são o que? As micróglias, tá? Os oligodendrócitos, olha aqui, gente, ó. Oligodendrócito. A ramificação dele é interessante, né? Tem um corpo e só tem como se fosse duas ramificações. Ele é um prolongamento curto, né? Ele apresenta um prolongamento curto. Gente, olha, ele produzem a mielina do sistema nervoso central. Eles têm que ter mielina, que é o quê? Aquelas bainhas do axônio, tá? Do sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, ele é exercido pelas células de Chivan. Então, é como se lá tem as células, tem a bainha de mielina no sistema nervoso central, tá? E tem as células de Chivan do sistema nervoso periférico, tá? Então, aqui é o oligodendrócito, tá? O oligodendrócito, ele se aparece de uma maneira curta e tem uma função. A função dele é exercida dentro das células de Chivan, tá? Ependimárias, elas vão em... Pessoal, ela é uma célula alongada, tá? E ela reveste a cavidade do sistema nervoso central. A cavidade do sistema nervoso central, gente, ela vai fazer com que o líquido cefalorraquidiano, ele se locomova, fazer com que ele se mova, né? De uma maneira mais tranquila e mais segura, né, de uma maneira mais certa. Quem vai conduzir essa locomoção são as células ependimárias, são células aí arredondadas, tá, pessoal? Olha aqui, gente, as células ependimárias, elas são células mais arredondadas, tá? Elas são cilíndricas, ela reveste o cérebro e o canal central da medula espinhal, fazendo com que ocorra o quê? O movimento do líquido cefalorraquidiano, tá? Elas vão revertir todo o cérebro e todo o canal da medula espinhal. Gente, nós temos aí as funções das células da glia, que funciona aí como suporte, né, dos neurônios. Então, ela dá sustentação e isolamento dos neurônios, ela transporta substâncias nutritivas aos neurônios, no caso, aquelas células lá, os astrócitos, né? Elas dão equilíbrio iônico do fluido extracelular, remoção de excretas e fagocitose de restos celulares. Quem faz isso, gente? Quem faz isso são essas células que nós chamamos de... são as células micróglias, tá? São as micróglias. As micróglias, elas funcionam aí como células fagocitárias, que são as mesmas células aí responsáveis pelo sistema imunológico. São as primeiras células a aparecerem, a fagocitar qualquer tipo de agente estranho que está dentro do organismo. Então, nós temos as micróglias,
que fazem aí essa remoção de excretas, né? Elas atuam como células fagocitárias para tirar aquilo que é estranho e não causar dano ao organismo. Gente, eu quero agradecer aqui ao evento, a esse congresso maravilhoso, né, de estar elaborando, de estar ofertando esse congresso maravilhoso, esse congresso relevante, que vai trazer inúmeros benefícios aos congressistas, inúmeros aprendizados, tá? Então, eu quero aqui agradecer a essa oportunidade de estar aqui podendo contribuir um pouco com vocês, tá? Esse mini curso, de estar contribuindo com esse evento maravilhoso. Gente, muito obrigada, tá? Ao evento, parabéns pela equipe de grande que trouxe esse evento de grande relevância. Eu quero agradecer aqui, muito obrigada por eu estar aqui, tendo essa oportunidade de contribuir um pouco com vocês. Muito obrigada, gente.